Meu nome é Sidney Ventura e teremos hoje a nossa sexta aula de Fundamentos de Redes de Computadores, vendo a revisão para a AV1. Nós vimos que as redes de computadores se originaram da interligação feita entre redes, entre computadores de grande porte, os mainframes. Vimos também que uma rede de computador tem um conceito que é um conjunto de módulos processadores interligados por um sistema de comunicação capaz de trocar informações e compartilhar recursos. Nós vimos que é fundamental que cada nó, cada ponto de uma rede seja um módulo processador, ou seja, tenha capacidade de processamento, que tenha um sistema de comunicação, ou seja, protocolos e links físicos, e que possam trocar informações através dos protocolos. Vimos também a classificação das redes em três grandes tipos: as LANs, Local Area Network, que é uma rede limitada a uma pequena região física; as MANs, Metropolitan Area Network, que ocupa normalmente uma área metropolitana; e as WAN, que podem simplesmente ocupar o mundo todo e cujo grande exemplo é a nossa internet. Nós vimos que a comunicação em redes acontece numa ideia de camadas, onde eu tenho a implementação de camadas, onde cada camada oferece uma funcionalidade. Cada camada tem que ter um protocolo, e os protocolos têm que ser equivalentes dos dois lados, tanto no sistema de origem quanto no sistema de destino, e que a conversação, o diálogo é feito como se o protocolo de camada 7 do sistema A falasse com o protocolo da camada 7 do sistema B, e isso é feito pelos cabeçalhos, pelo encapsulamento dos dados e os cabeçalhos que cada camada coloca, já que transmissão física irá ocorrer pura e simplesmente na camada 1, na camada física. Nós vimos também que nós temos dois grandes modelos de redes: o modelo OSI, que é chamado modelo de referência OSI, ou RM-OSI, e a arquitetura TCP/IP. OSI, que é composto de 7 camadas: a aplicação, a apresentação, que é a parte dos usuários, a apresentação, que fala de criptografia, sessão, controle de sessão, transporte, como que eu vou levar de um lado para o outro, controlar o transporte, rede, achar caminho, enlace, como controlar o dado no enlace físico, e o físico, os padrões de cabo, de rede, sem fio, de frequência que eu utilizo. E o TCP/IP, que é composto de 4 camadas, onde na aplicação eu tenho a interação com o usuário, tenho no transporte o controle das comunicações fim a fim, na rede o endereçamento de pacote, e na física a transferência de bits entre nós. E aqui a comparação entre os dois, onde as 3 primeiras do OSI equivale à aplicação, transporte correspondente a transporte, rede a interrede, e as 2 últimas a intrarrede, ou acesso à rede, ou física, que é a mesma coisa. E nós vimos que os dados vão descendo, e à medida que eles vão descendo, eles vão ganhando os cabeçalhos, e o protocolo de cada camada coloca um cabeçalho no pacote, informando ao protocolo correspondente da outra camada o que é para ser feito com aquilo. Vimos também o que é um sistema de comunicações, onde que ele tem várias tarefas, como geração de sinal, sincronização, correção de erro, roteamento, etc. E aqui mostra sistemas de transmissão que podem ser de redes de longa distância, como eu tenho aqui, ou de redes locais. Esse é o sistema de transmissão. E aqui eu tenho o sistema de origem e o sistema de destino. Um sistema de comunicações tem alguns componentes. Ele tem o emissor, o receptor, o meio de transmissão, a mensagem, que é aquilo que eu estou querendo transmitir, e o protocolo, que diz como eu faço essa transmissão, estabelece as regras para a transmissão.
Nós vimos também os meios físicos de transmissão, 3 principais meios confinados, que é o cabo coaxial, similar ao cabo de televisão a cabo, só que diferente em algumas características elétricas, no caso do cabo de rede, o par trançado, que é o mais comum que a gente vê nas nossas redes atuais, e a fibra ótica, que é usado para interligar em maior distância. Dentre esses 3, o par trançado, que é onipresente em redes locais, inclusive na nossa residência, normalmente, quando nós saímos da rede sem fio, a gente cai numa rede cabeada com par trançado. Ele é composto de 4 pares e pode ser blindado, como está aqui, ou não blindado, que é disparado mais utilizado, e 4 pares, verde e seu branco, marrom e seu branco, laranja e seu branco, e o azul e o seu branco. E aqui eu tenho a chamada climpagem, o padrão de como que eu vou fazer a climpagem dos cabos, como eu vou conectar o cabo. Eu tenho 2 padrões, 568A, 568B, sendo o B o mais comum. No 568B, no pino 1 vai o branco do laranja, no 2 o laranja, o branco do verde, o azul, o branco do azul, o verde, o branco do marrom e o marrom. E no A é esta ordem que está aqui, onde o que a gente repara é a inversão do laranja com o verde, que aqui fica mais claro nessa figura. Eu estou invertendo o laranja com o verde. E este tipo de cabo aqui é chamado cabo crossover. É aquele que eu tenho a climpagem de um lado 568A, a climpagem do outro 568B. Quando eu clipo igual dos dois lados, eu chamo de cabo direto. Eu tenho várias organizações de padronização na área de redes. Temos aqui as mais comuns, ANSI, ANA, ISO, TIU, IEE, o I3E, a ITF, o TIA. Cada uma faz padrões. E nós vimos algumas outras informações. Tipos de fluxo de transmissão. A primeira delas, simplex. Simplex é quando eu tenho transmissão num único sentido. Só daqui para cá. Isso é simplex. Half duplex. Eu posso ter transmissão nos 2 sentidos, mas não ao mesmo tempo. E full duplex, quando eu tenho transmissão nos 2 sentidos ao mesmo tempo. Isso são os tipos de fluxo de transmissão. Já as linhas de comunicação podem ser ponto a ponto, quando eu interligo somente 2 terminais, ou multiponto, quando o mesmo meio físico é compartilhado por vários hosts. Isso aqui hoje é muito comum nas redes sem fio. É o que a gente vê numa rede sem fio atualmente, é uma ligação multiponto. Topologia. A topologia refere-se à forma como o enlace físico está organizado. Nós temos basicamente 3 topologias de enlace físico, ou seja, de cabo. O primeiro é o barramento, onde eu tenho um único meio compartilhado por vários nós, aqui, ó, todos ligados no mesmo meio físico. Foi a topologia que era usada pela Ethernet, baseada em cabo coaxial, meio físico, um meio compartilhado, ou seja, é uma ligação multiponto. Eu posso ter uma ligação estrela, onde eu tenho um nó central e todo mundo ligado no nó central. Cada ligação dessa aqui é uma ligação ponto a ponto. Isso aqui é atualmente utilizada nas redes, com switches aqui no meio, já foram hubs. E anel, aonde também eu tenho um meio compartilhado, o mesmo cabo que vai passando por vários computadores. Já a chamada topologia física, já a topologia lógica, eu tenho de 2 tipos. O anel, que é chamada de acesso controlado, aonde só pode transmitir o computador que está com a permissão. Ó, esse aqui não é minha vez, eu não vou transmitir. É a minha vez, eu vou transmitir. Isso aqui é chamado token passing, ou passagem de símbolo. Só pode transmitir quem está com o token, com o símbolo. Ou topologia lógica em barramento, também chamada acesso baseado em contenção,
aonde os computadores irão disputar o uso do meio compartilhado. Vão acabar usando, no caso real, uma coisa chamada CSMA-CD, que é um protocolo que vai regular como que eu vou usar o meio compartilhado. A Ethernet foi a primeira LAN do mundo. Ela foi originalmente criada no laboratório da Xerox e foi publicada em 1980 e obteve um grande sucesso e continua vigindo até hoje. As redes que a gente usa ainda são padrão Ethernet, embora, obviamente, padrões mais avançados de Fast Ethernet, Giga Ethernet ou 10 Giga Ethernet. A topologia lógica subjacente é um barramento multiacesso. E, no caso da Ethernet, nós temos um tipo de endereço que é o chamado endereço MAC, que é o endereço de camada de enlace. O endereço MAC, ele fica na placa de rede, não é do computador. Então, um computador com duas placas de rede terá dois endereços MAC. É como se fosse o CPF do computador, independente da rede onde ele esteja, ele terá o mesmo endereço MAC. O endereço MAC ele é composto de 6 bytes, aonde os 3 primeiros bytes é o OI, o identificador do fabricante, e os 3 últimos bytes é um serial dentro daquele fabricante. E o endereço MAC me dá alguns tipos de endereçamento. Começa com o endereço de broadcast, que é aquele que ele manda para todo mundo, e o MAC de broadcast é o FFFFFFFF. Quando um computador recebe o endereço com esse MAC, ele aceita como sendo para ele. A finalidade do MAC é determinar se eu aceito ou não. Um computador, a princípio, somente aceita um quadro se aquele quadro tiver o MAC dele. Ou o MAC de broadcast, que é esse aqui, FFFF. Multicast, quando eu mando para alguns. E unicast, quando eu mando para um só, que no caso virá com o MAC daquele computador. A transmissão de dados na camada 2 é aquela em que este cara aqui, ó, quer mandar algo para o servidor, ele coloca como endereço de destino o endereço do servidor, o pacote vai andar na rede, este computador não vai aceitar porque não é o dele, mas esse aqui vai aceitar porque é o MAC dele e vai processar. Um evento importante que nós temos nas redes são as colisões. A colisão acontece quando eu tenho um meio half duplex. O que é uma colisão? É quando duas transmissões chegam ao mesmo tempo no meio compartilhado e colidem, no caso no hub. O hub, apesar de eu ter uma ligação em estrela aqui, ó, que é ponto a ponto, o hub, do ponto de vista lógico, ele é um barramento, ou seja, ele é half duplex. Se duas transmissões chegam ao mesmo tempo, ocorre uma colisão. É isso que não acontece, por exemplo, no switch. O switch é uma ligação ponto a ponto e ele é full duplex. Ele consegue lidar com várias transmissões ao mesmo tempo e não gera colisão. Nós chamamos de domínio de colisão todos os computadores que são afetados por uma colisão. Aqui no caso do switch eu tenho 4 domínios de colisão diferentes, ó, um aqui, 2, 3, 4. Como cada computador está num domínio de colisão diferente, não ocorre colisão. Já no hub, como o hub gera colisão, significa que todos esses computadores estão num único domínio de colisão. Então, se a transmissão deste aqui colidir com a transmissão desse, esses dois também serão afetados pela colisão. O CSMA é o método de controle de colisão utilizado na rede Ethernet. A ideia dele é ouça antes de transmitir, ou seja, se tem alguém transmitindo, não transmita, para evitar uma colisão. A ideia,
o T1 está transmitindo, o T2 vai transmitir, percebe que tem uma transmissão e espera a transmissão terminar para começar a transmitir. Não vai transmitir pelo e-mail para evitar colisão. Porém, se os dois estiverem esperando e perceberem o meio livre, os dois vão transmitir e irá gerar uma colisão entre eles. Solução: quando ocorre a colisão, entrar em um timeout aleatório, de forma que não seja igual para os dois. Por exemplo, o T1 entrou no timeout, vence o timeout dele, ele começa a transmitir. O T2 ainda não começou a retransmitir porque não venceu o timeout dele. Quando vence o timeout, aqui no meio o outro já está transmitindo, ele vai esperar para começar a transmitir depois. Então essa é a forma de funcionamento do CSMA, particularmente o CSMA CD, que implementa ainda a seguinte ideia: o T1 estava transmitindo, os dois estão esperando. Quando deu o tempo, eles vão transmitir, ocorre uma colisão. Eles interrompem a transmissão para não ocupar a largura de banda com o pacote colidido. Nós vimos também que nós temos dois tipos de endereço: o endereço MAC e o endereço IP. O endereço MAC é um endereço físico, fica na placa de rede. O endereço IP é o endereço lógico, que me diz qual é a rede, qual é o host dentro daquela rede. Acontece que toda a transmissão em rede, na rede local, ali na última pernada, é feita com base no endereço MAC, no endereço físico. Então tem que ter algum mecanismo de mapeamento entre o endereço físico e o endereço de rede. E no nosso caso é o protocolo ARP. O que o ARP faz? Vamos supor que este nosso simpático amigo aqui, o 218.171.1, quer enviar algo para o 218.171.3. Ele coloca, vai descendo o pacote, vai ganhando o cabeçalho, quando chega no IP eu coloco o IP de destino. Relembrando que a gente já viu no outro áudio de roteamento, vai ver se está na mesma rede ou não. No caso, estão os dois na mesma rede, aqui ó, 218.171, 218.171. Se estão na mesma rede, ele faz encaminhamento direto. Então ele precisa descobrir o endereço MAC do destino. Ele não sabe, ele vai consultar o ARP Cache. Eu sei? Não, não sei. Vou acionar o protocolo ARP, que vai enviar o ARP Request, requisição ARP. O que ele manda? MAC de origem, a MAC de quem está perguntando. O MAC de destino é o MAC de broadcast. No nosso caso, FF, com a pergunta: qual o endereço MAC desse cara aqui? Joga esse quadro na rede, ele vai percorrer a rede, vai passar esse cara aqui, não vai sequer processar, vai aceitar, mas não vai processar. Quando chegar no destino, chegou lá no protocolo de rede, o cara vai aceitar e vai devolver o ARP Reply, vai responder aquela pergunta dizendo o seguinte: ó, o meu MAC é esse aqui, um F qualquer coisa. Manda como MAC de origem o dele e como MAC de destino o da máquina que é para ir. Agora ele está fazendo o endereçamento unicast. Envia. Quando chega no destino, ele coloca na sua tabela ARP, lembrando que o nosso amigo aqui também aprendeu o MAC do outro. E agora ele pode fazer o encaminhamento usando como MAC de origem o dele e como MAC de destino o da máquina que ele quer. Falar um pouquinho agora da camada de rede da internet. A camada de rede da internet, ela tem vários protocolos, do qual o principal é o IP, que dá nome à pilha, TCP/IP. Tem também protocolos de roteamento, como o RIP ou SPF. Tem o ICMP, que dá mensagem de erros, e o IGMP, que faz endereçamento multicast. O IP, que é o principal, ele usa um datagrama não confiável. Então o IP é não confiável, ele não garante nada, não garante que vai entregar, não garante que chega, não garante que vai chegar na ordem, nada disso. Outros protocolos vão ter que tratar de erros que aconteçam da transmissão. Tá? E ele realiza o roteamento, ou seja, como eu saio de um lugar e chego no outro, como eu saio de uma rede e chego em outra rede.
roteador. O roteador é equipamento de camada 3. Quando a gente fala equipamento de camada 3, significa que ele tem A1, A2 e A3. E ele tem que ser de camada 3 porque ele faz o roteamento. E roteamento é função da camada de rede, ou seja, camada 3. O roteador, ele interliga duas ou mais redes. Então, sempre no roteador, de um lado eu tenho uma rede, do outro lado eu vou ter outra rede. Sempre é assim. Entrega de datagrama IP. Vamos ver como é que faz isso. Eu tenho aqui o endereço físico, que eu vou ter que descobrir. Então, está aqui descendo. Reparem que no nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com 2 computadores na mesma rede. Chegou ao endereço IP de origem e destino, põe o endereço MAC, encaminho, o app fez aquela descoberta, encaminhei, e ele vai chegar no destino dentro da mesma rede através do chamado encaminhamento direto. Se eu tivesse que ir para outra rede, como está aqui, para ir da rede A para a rede B, eu faria o tal do encaminhamento indireto. Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho quando falar de roteamento. Vimos também os endereços IP, que são números de 32 bits, aonde eu tenho uma parte é rede, outra parte é host. E o importante, a parte da rede diz qual é a rede. Quando eu mudo da rede B para a rede B, com certeza a parte da rede vai mudar. Então o endereço IP na rede A tem que ser diferente do endereço IP na rede B. Vimos também a notação de ponto, ou notação decimal pontuada, aonde eu transformo os 32 bits, ou 4 bytes, em 4 números, cada número é chamado octeto, decimais, separados por um ponto. Se eu for transformar isso aqui, para decimal, eu vou ver que isso aqui dá 208, porque é 128 do primeiro, mais 64 do segundo, mais 16. Porque é assim, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. E eu multiplico 1 vezes aquilo. Então eu vou ter 1 vezes 128, mais 1 vezes 64, mais 1 vezes 32. Então aqui, 10, 18, vai 1. 6, 7, 8, 10, 0, vai 1, 2, 208. Foi o que eu obtive aqui, Dessa forma que a gente faz o cálculo, e eu vou obter o 208, 245, 28, 163. Vimos que o endereço IP, parte do endereço é rede, parte do endereço é host. No exemplo aqui apontado, 131.108 é rede, e o endereço da rede seria, por padrão, 131.108.0.0, porque o endereço de rede sempre é 0 na parte host. E o endereço de broadcast seria 131.108.255.255, porque a parte host toda cheia de 1 é o endereço broadcast daquela rede. Vimos também que existiam 3 classes de endereço, a classe A, onde o primeiro octeto é rede, os outros 3 são hosts. A classe B, os 2 primeiros redes, os outros 2 hosts. E a classe C, os 3 primeiros rede e o último host. Vimos que esse endereçamento por classe evoluiu para endereçamento sem classe, classless, que é aquele que eu passo a ter uma máscara de subrede que vai me dizer que parte do endereço é rede, que parte do endereço é host. Então, no nosso caso aqui, a minha máscara 255, 255, 255, toda a parte que é 1 da máscara diz que até ali é rede. Quando começa o 0, dali para frente é host. Lembrando que depois que começou 0 na máscara, eu não posso voltar a ter 1. Então, no caso, até aqui é rede. Parece um classe C normal. Como aqui é 0, qualquer coisa operada com 0 vai dar 0. Como aqui é tudo 1, qualquer coisa operada com tudo 1 vai dar ele mesmo. Então o resultado dessa rede seria o 92, 168, 10, 0.
no nosso caso ali, também conhecido como barra 24, porque eu vou contar a quantidade de bits setados como da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E aqui as máscaras possíveis que eu posso ter. 255, 254, 52, tal, até a 0, com aquele detalhe que depois que apareceu o 0 não pode ter mais 1. Então, aqui é tudo 1, o primeiro 0 com 2 zeros, 3, 4, tal, até tudo ser 0 na máscara. Beleza. Vimos também como é que opera, nesse exemplo aqui o barra 24 ali. Deixa eu pegar aqui o barra 25 para dar como exemplo, então vou pegar o segundo aqui, ó. Eu tenho 10, 1, 0, barra 25. Barra 25 é 255, 255, 255, 128. Por quê? Vamos lembrar, o último, eu tenho 4 octetos, tudo cheio de 1, e o último octeto é isso aqui. 3 octetos cheio de 1 me dá 24 bits, 1 mais 1 no 4 octeto, 25º. Isso aqui em decimal é 128, eu subtrai de 256. Lembrando, onde tem 255 eu repito, 10, 1, 1. Aonde eu tenho 256 menos 128 dá 128, significa que vai de 128 a 128, a primeira rede é a 0, a segunda a 128, como aqui é 0, está entre 0 e 127, com o primeiro host 1 e o último host 126, conforme a gente já explicou na outra aula. Aqui outro exemplo parecido também, onde eu vou analisar várias porções. Esse aqui, ó, é o 255, esse aqui é a rede, e esse aqui é um host. E aqui eu tenho o primeiro e o último host, ó, que é o 1 e o 254. Vimos também que o endereço IP tem endereço de unicast, que é o IP de uma máquina. Tem endereço de broadcast, que é o endereço de broadcast da rede, ou até mesmo endereço de broadcast não direcionado, que é o 255, 255, 255, 255, que é o broadcast limitado à rede que eu estou. E temos o multicast, que é para fazer endereçamento de grupos. Também vimos na aula de IP que nós temos os endereços públicos e os endereços privados. O endereço público é aquele que é válido na internet, e o privado que não é válido para roteamento na internet. Os endereços privados são a rede 10, a 172.16 até 172.31 e a 192.168 qualquer coisa. Já vimos que temos também o endereço de loopback, que é o 127, que é um endereço que identifica a própria máquina. Então, se eu falo ping, que é pingar uma rede, um 127, eu estou mandando um ping na minha própria máquina. Eu estou referenciando a minha própria máquina, independente do IP que ela tenha. Vimos também que para dividir uma subrede, nós vamos pegar emprestados bits do host. No exemplo aqui, eu tinha um barra 24, se eu pego um bit, 2 a primeira 2, eu vou ter 2 subredes. Essa máscara aqui é um barra 25. Barra 25 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32. O que vai dar 255, 255, 255, 128. Lá em cima eu vou ter 192, 168, 10. Aqui vai dar 192, 168, 1. Repetir. Como aqui é 128,
subtraindo 252, a primeira rede é a 0, a segunda é a 128. A primeira vai de 0 a 127, a segunda de 128 a 255. Tá aqui, ó. Esta é a segunda, esta é a primeira rede que eu obtive dessa forma. Aqui está mostrando as duas sub-redes que a gente obteve por aquela divisão. Se essa aqui vai de 0 a 127, a rede é a 0. O 127 é o broadcast, o primeiro host, 126 o último host. E se essa aqui começa no 128 vai até o 255, 128 é a rede, 255 o broadcast, 129 o primeiro host, 254 o último host. Sempre lembrando, o primeiro host um depois da rede, o último host um antes do broadcast. Roteamento IP. O roteamento IP é achar o caminho entre uma origem e um destino. No caso aqui, eu tenho um computador numa rede querendo mandar algo para o computador na outra rede. A primeira coisa que ele vai ver é se estão na mesma rede ou não. Não estão. Não estão, então é encaminhamento indireto. Ele vai encaminhar para o roteador. Ele vai ter que descobrir o MAC do roteador. Quando ele descobre o MAC do roteador, ele coloca como MAC de destino o MAC do roteador, como MAC de origem o MAC dele, como IP de origem o dele, como IP de destino o IP da máquina na outra rede. Encaminha para o roteador. Chega no roteador, o roteador vai consultar a sua tabela de rotas para ver se ele sabe chegar. Se souber, ele vai acionar o ARP para encaminhar direto na rede de destino, porque ele está conectado a essa rede. Aí vai com o MAC dele como origem e o MAC do Y como destino. Agora, o IP de origem continua sendo do computador de origem e o IP de destino o do computador de destino. E essa decisão de roteamento do roteador é feita com base na tabela de rotas que nós vimos, aonde ele sabe as redes que ele sabe chegar, por onde ele sai, se ele está diretamente conectado, como é o caso dessa aqui, ou para qual roteador ele tem que mandar, se ele não tiver rota direta para aquela rede. E com isso terminamos a nossa aula de revisão. Agradeço a atenção e nos vemos na próxima aula.